Você estar no pecado e ser do pecado é diferente, né? Então, a partir do momento que você decide não ser mais um pecador, não quer dizer que você não vai pecar mais, mas você não quer mais aquela vida para você. Então, você começa uma batalha diante disso. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero falar aqui um pouquinho com vocês, né, sobre o meu ponto de vista do que funcionou para mim e o que está funcionando, né? Porque, né, a gente está ali todo dia batalhando e pedindo sabedoria e discernimento para Deus nos guiar no caminho que Ele quer para nós, né? Então, como, né, já aí no título do vídeo é sobre como desapegar, né, do mundo, e aqui eu vou falar algumas coisas, né, que, como eu disse, andam funcionando para mim, né, nesse relacionamento com Cristo, nessa questão de renúncia, né, que envolve isso também, né, quando a gente desapega do mundo, né, a base de tudo para a gente conseguir fazer esse feito, né, eu acho que primeiro é a confiança, né, a gente confiar primeiramente em Deus, né, em Jesus Cristo, na palavra, alimentar a nossa fé e confiar verdadeiramente, né, porque eu já mesmo várias vezes achava que, pô, é que eu falava, né, que confiava em Deus, mas no fundo, né, não era algo não era algo verdadeiro. E creio que a partir do momento que você está ali tendo um relacionamento com Deus, um vínculo, jejuando, orando, buscando, renunciando, né, se torna algo mais comum, né, na sua vida, se torna algo mais, você fica mais forte e consegue, né, fazer de uma forma mais fácil, né? Então, assim, muitas das vezes eu não confiava, né? Eu entregava alguma situação para Deus e mesmo assim eu ficava às vezes angustiado, pensando aquilo, eu ficava ruminando aquilo e, né, isso era algo que estava demonstrando que eu não estava confiando em Deus, certo? Então, para a gente, primeiramente, conseguir, né, obter essa confiança, a gente precisa criar um relacionamento íntimo, verdadeiro com Deus, né? Então, o que anda funcionando para mim, o que funciona realmente, né? Tá na Bíblia isso, né? Então, assim, no último mês, né? Acho que deve 3, 4 semanas, né, nessa média, eu ando renunciando muitas coisas da minha vida, certo? A tudo aquilo que estava me afastando de Deus, de uma certa maneira, e eu decidi renunciar, né? Eu estou, né, nessa batalha, né? Eu ainda não quero falar profundamente ainda sobre isso, porque é algo um pouco recente, né? Então eu quero, né, continuar renunciando e vencendo essa batalha, entre que é uma batalha do espírito e carne. Então, por que que eu estou renunciando? Tudo aquilo, né, que me afasta de Deus, né? Então eu andei examinando a minha conduta, né, os meus comportamentos, o meu falar, ambientes, né, que nós às vezes frequentamos, nossa postura e tudo mais, né, comportamento, e vi que tinha muita coisa que eu deveria renunciar, né, que era algo carnal, né, que era algo da minha vontade e que não condizia com a vontade de Deus, certo? Não estava alinhado com a vontade de Deus, pelo contrário. Então, né, quando você renuncia, né, você está renunciando o seu eu, né, aquilo que você mesmo achava que era certo, né? E às vezes a gente até sabe o que é certo, o que é errado perante a Bíblia, perante a palavra, a gente tem até um certo conhecimento, mas não colocamos em prática, né? Por falta de fé, falta de força, falta de relacionamento com Deus, como eu disse um tempinho atrás do vídeo. Neste momento não estou em jejum, mas já fiz alguns jejuns que eu não tinha feito, né, no passado, mas era com um período menor, né, era com um esforço menor, vamos dizer assim. Então eu fiz, né, jejuns mais extensos, né, com vários dias ali, e foi algo que me ajudou muito. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu quero deixar para outro vídeo, né, como eu fiz o jejum, o que eu aprendi, né, o que Deus me ensinou através do jejum,
né, o que que mudou na minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus após o jejum, né? Então, e o jejum, né, só falando de modo geral, foi uma ferramenta espiritual de Deus que me ajudou a, a ter a coragem, a atitude, a iniciativa de renunciar àquilo que me afasta de Deus. Então, assim, de modo geral, né, como todo ser humano, quando não estamos apegados em Deus, quando estamos afastados ou fracos, nós, né, os seres humanos, né, tem os nossos pecados, né? Mas a gente tem que correr atrás, né? De mudar, de buscar a obediência, de buscar estar no caminho de Deus, né? Então, é uma batalha, né? Como diz na Bíblia, a guerra nesse mundo aqui não é guerra, apesar que existem, né, as guerras físicas, né? De país com o outro e tudo mais, de civil com o próprio governo, contra o próprio governo e vários tipos de guerra, mas o que antecede essa guerra física é a guerra espiritual, né? Então, é a guerra, é o pecado, né? Então, se imaginamos que se não fôssemos um ser humano, seres humanos pecaminosos, o mundo não existiria guerras, não existiria toda essa maldade que acontece aí, que o ser humano é responsável por isso, né? Então, assim, quando o jejum, né? Então, foi algo que me fortaleceu muito, foi algo que me trouxe respostas que eu precisava. O jejum te traz um discernimento, né, de você separar o que é de Deus e o que não é, o que é seu, né, o que é da sua própria carne e o que não é, né, a oração também, né, a oração, você louvar a Deus é algo que vai te fortalecendo, que te dando coragem e que lá, lógico, né, que é Deus, né, é Jesus, né, Deus com toda a sua soberania, ele concede isso a você, né? Desde que você esteja fazendo de coração, né? Então, lógico, eu tenho muita coisa a melhorar, né? Mas eu, como um jovem cristão, né, estou dando um passo, subindo degrau em degrau. Então, essa questão da renúncia, né, faz você desapegar deste mundo, né? Quando você renuncia, você está querendo, você tá dizendo para você mesmo que não precisa daquilo para viver, né? Que a única coisa que realmente importa é a presença do Espírito Santo, né? Então a gente renuncia desejos carnais, né? Desejos sexuais, né? Relação sexual, a gente renuncia vícios, né? Renuncia diversas coisas, né? Vaidade, né? Então, assim, né? Hoje em dia o ser humano, nós seres humanos, quando estamos afastados de Deus, a gente quer apenas nos preencher e nos encher de si mesmo, né? A gente tá, né, quer ter o nosso ego alimentado ali com coisas vazias, né? Com às vezes não sempre, né? Coisas que nos afastam de Deus e a gente vai entrando nesse ciclo. E chegou um momento, né, que eu passei por isso, né, e estou passando, né, então por isso que eu decidi, né, ter essa transformação, né, de ver realmente, né, de uma forma verdadeira, né. Então assim, é um processo e, né, a gente começa a encher de si mesmo, de nossas vontades, a gente quer fazer as nossas coisas pelas nossas próprias forças, né, pelas nossas próprias mãos e achamos que aquilo ali é o certo, né. Então assim, quando você começa buscar a Deus, quando você começa a ter intimidade, escutar a palavra de Deus, Deus começa a agir em sua vida, né? E assim, né, como acontece comigo. Você percebe, você começa a ter um discernimento maior das coisas e percebe tudo aquilo que está te afastando. Só que em primeiro momento, afastando de Deus. Só que em primeiro momento a gente não consegue. Às vezes a gente tenta, eu vou renunciar a isso aqui. Ou eu já fiz isso várias vezes. Pô, vou renunciar a isso aqui
porque eu já sentia no meu coração que eu devia fazer isso, que eu já deveria ter feito, só que eu buscava a renúncia com as minhas próprias forças, né? E esse é o problema. Aí eu não confiava, né, verdadeiramente, e buscava com minhas próprias forças a renúncia, né? E passava ali alguns dias, né, aquela renúncia que eu iniciei, que eu tive aquela atitude de decidir fazer este feito. Passava alguns dias, semanas, eu errava novamente, né? Eu voltava para aquilo eu voltava para aquilo que eu já tinha renunciado, né? Mas por que isso? Né? Porque eu não usava as ferramentas, né? Na Bíblia fala que a gente tem que colocar o capacete, o colete, tudo para se proteger, né, daquilo que afasta de Deus. E eu não colocava, né, esse capacete espiritual, esse colete que Deus nos oferece, que é através, né, das coisas que eu citei, não é algo, não tem segredo, né? Então, realmente, né, para a gente conseguir renunciar, para a gente conseguir desapegar do mundo, para mim, são três coisas fundamentais, né, que eu já citei, que é a renúncia, que é o jejum e que é a oração, né? São três coisas que devemos colocar em prática para poder ser transformado, né? Então, assim, né, eu busquei muito a Deus para que Ele possa transformar o meu coração, né? Que Ele possa dar um coração novo para mim, né? Porque quando a gente está aí vários anos, eu não fui criado, né, num berço cristão, longe disso. Então eu conheci a palavra de Deus tem pouco tempo, né? Tem aí dois anos. Então, eu nunca tive ouvido falar assim verdadeiramente de Deus, né? Eu não fui criado em berço cristão, né? Meus pais aí são do mundo, tudo. E por algum motivo eu recebi esse chamado e graças a Deus eu estou permanecendo no chamado e assim eu creio que eu vou até o final da minha vida, né? Então, a gente quando decide ser transformado, a gente decide também, isso inclui mudanças de atitudes, comportamentos, de conversa, de fala, de intimidade com Deus, né? Então, recentemente, igual eu falei para vocês, fiz um jejum de 7 dias, então foram 7 dias, fiz jejum de Daniel, que o Daniel, acho que se não me engano, ele fez 21 dias, né? Como citado na Bíblia, eu fiz 7 dias, porque eu nunca tinha feito, né, nunca tinha feito um jejum com mais de 2 dias ali, né? E então eu fiz o jejum de Daniel, me focou, que incluía apenas frutas, né? Então, né, como eu tenho uma vida, eu tentei até então, de início, fazer 7 dias sem comer nada, apenas bebendo água. Mas como eu tenho uma vida, um cotidiano meio corriqueiro, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, então meu trabalho exige, né, muito de mim e então tem um desgaste. Então eu resolvi apenas comer frutas para poder ter ali energia e saúde para dentro do jejum, né? A gente tem que buscar, tem que louvar, tem que orar, tem que, né, estar firme ali, renunciar. Então renunciei tudo, rede social, renunciei todo tipo de contato, tudo aquilo que não me edificava. Então, isso foi muito transformador, né? Já renunciei, então, né, tem 3, 4 semanas aí que eu estou vencendo essas renúncias e através da força de Deus, eu tenho fé que vou permanecer nelas até o momento devido, né? Por exemplo, das vezes a gente quer ter uma vida com Cristo, mas não quer renunciar à fornicação, na relação sexual, algum vício. Então, né, a partir do momento que você identificou que isso é um erro, que estava errado,
mas era algo que eu já sabia, igual eu disse para vocês, mas eu não conseguia vencer. Então, quando você decide colocar tudo isso em prática, você se torna mais forte e é aquilo, a renúncia se torna mais fácil. Então, você fica mais forte e a renúncia se torna mais fácil. Então, eu renunciei todo tipo de vaidade, né? Por exemplo, eu tenho uma história muito longa em relação à academia, por exemplo. Então, a maior parte do meu relacionamento com a academia sempre foi questão estética, questão de vaidade, né? Então, eu ficava muito escravo, muito em relação à estética, fiquei muitos anos, né, nesse ambiente. E é um ambiente onde se tornou, né, vitrine, né? Então, pessoas ali querendo expor seus corpos, né? Muitas das vezes também buscam ali relacionamento, no famoso date, né? Ficar com um, ficar com o outro e tudo mais. Então, se tornou um ambiente para mim que estava desconfortável no meu coração, só que, igual eu disse para vocês, eu ia, estava continuando indo e demorei a tomar essa atitude e permanecer nela, igual eu tomei e estou, sabe, quando você está verdadeiramente em Cristo e você toma essas decisões, é como você tira um peso das suas costas, você vive mais leve, você tem uma paz que transcende todo o entendimento. Então, você sente, né, quando você faz algo para Deus, você sente um conforto muito de amor, assim, você sente o amor de Deus, você sente a paz dele. Então, pô, então dessa forma você entende que tomou a decisão correta. Então, assim, rapaziada, pessoal, né, o meu relacionamento com a academia era apenas de vaidade, estética. Eu já cheguei por muito tempo, né, tomar anabolizantes, tomar bomba e tudo isso me afastava, prejudicava meu espírito, prejudicava minha saúde. Então, eu ficava refém disso. Eu estava refém disso. Eu estava numa escravidão, sabe? Hoje é assim que eu vejo. Eu estava numa escravidão, né, que eu era refém da estética, refém da vaidade, só queria, né, buscar a validação dos outros, né? E só queria buscar olhares de outras pessoas, né, de atrair pessoas. Então, assim, não é bacana, sabe? Isso tudo afasta de Deus, né? Então, eu não conseguia colocar, tô dizendo que é o meu caso, tá? Tá, gente? Então, assim, tem pessoas que às vezes conseguem ali treinar, tá ali no ambiente, não tem nenhum tipo de desejo, não tem nenhum tipo de vaidade, treina por saúde, sabe se vestir, sabe, veste com modéstia, não tá ali marcando o corpo, né, sabe, né? Então, assim, né, neste momento, infelizmente, eu não era algo que estava me fazendo muito mal. Então, decidi renunciar. Esse é um exemplo, né, igual eu disse também para vocês, de ter relação, era algo que eu já devia fazer, ter feito, né? Então, essa questão da fornicação, de sexo casual, por exemplo, é uma coisa que sempre é uma coisa muito prejudicial, né? Tanto espiritualmente, tanto fisicamente, é tudo, né? Então, a partir do momento que está te prejudicando espiritualmente, vai te prejudicar em todas as áreas da sua vida. Mas é algo que não é simples, né? Você fala assim, a partir de amanhã eu não vou fazer isso. Se você decidir, né, colocar isso em prática, mas não estar com relacionamento com Deus, não estiver pedindo forças, clamando e jejuando, é muito difícil você conseguir. Por quê? Para a gente conseguir renunciar, a gente impõe Cristo em primeiro lugar. Então, os nossos olhos têm que estar sempre voltados para o Cristo, onde Ele é o centro de tudo. Então, quando a gente faz com nossas próprias vontades, a gente não consegue, porque Deus não está ali na frente, sabe? E é assim que funciona. Então, tudo que a gente for fazer, a base de tudo é a confiança em Deus, né? Então, é muito sério isso, né? Então, assim, eu tô me sentindo muito bem, eu tô muito leve, eu tô um cara mais paciente, eu tô um cara mais amoroso, vamos dizer assim, eu tô uma pessoa mais em paz, né? Sentindo que estou no propósito, no caminho, né? Porque a gente que é
já teve um relacionamento com Deus, já tentou, tem um entendimento, quando a gente se desvia do caminho, quando você tem, todo mundo tem um chamado, né? Mas, infelizmente, na Bíblia fala que, felizmente, né? Na Bíblia fala que todos são chamados, mas nem todos serão escolhidos, nem todos escutarão o chamado de Deus. Na verdade, escutarão o chamado de Deus, mas não entenderão, né? Tá muito cheio de si mesmo e, infelizmente, nunca vai experimentar o sobrenatural, né, da transformação, da justificação, da salvação através da presença de Deus na nossa vida, né? Quando a gente está salvo, né, a gente é justificado. E sempre que a gente tenta desviar do caminho, ou a gente desvia do caminho, infelizmente, e aquilo começa a te fazer mal, aquilo te traz diversos danos, tanto físicos, mental, e você percebe que está no caminho errado, que aquilo que você está fazendo não está correto, né? Só que o inimigo também ele tem uma força muito grande, né? Então, quando a gente não está pondo Deus em primeiro lugar, buscando, né? Realmente, pessoal, é muito difícil. Não é que é difícil, estou dizendo assim, difícil no sentido de se a gente não vigiar, se a gente não estiver orando, buscando, o inimigo ele vai ter o poder, né, de influenciar nós. Então, assim, se a gente é algo muito sério, né? Então a gente tem que estar ali apegado, né? Sempre que eu me afastei, às vezes me esfriei, eu deixei portas abertas que o inimigo acabou, infelizmente, entrando, não vigiei, não orei, e quando eu vi, eu estava errando, pecando, né? Então, assim, todos nós, né, nascemos pecadores, a pessoa pode estar ali no máximo intimidade, pode ser um líder espiritual, pode ser um pastor, um padre, todo mundo tem pecado. Todo mundo, em algum momento, vai pecar. Mas, quando a gente você estar no pecado e ser do pecado é diferente, né? Então, a partir do momento que você decide não ser mais um pecador, não quer dizer que você não vai pecar mais, mas você não quer mais aquela vida para você. Então, você começa uma batalha diante disso. Então, vai ter momentos que a pessoa vai cair, que vai e tal, mas a gente nunca pode desistir. A gente tem que clamar a cada tropeço que a gente toma, né? A gente precisa suprir isso com mais intimidade, com mais oração, e se tornar mais forte, para que aquilo que me afasta não tenha mais o poder sobre mim, sobre nós, né? Então, é isso, pessoal. A gente precisa estar diariamente, a gente tem que vigiar aquilo que a gente absolve, né? Então, ambientes que a gente frequenta, a partir do momento que você quer ter uma intimidade com Deus, não frequente ambientes que te afastam, que tem ali conversas, fofocas, mentiras, pessoas que não estão alinhadas ao seu propósito. Não se importa de ficar sozinho, de se isolar por um tempo, até que Deus coloque as pessoas ideais para a sua vida. E não tenha medo que você não vai estar sozinho, né? Às vezes a pessoa às vezes começa esse processo, no começo ela se sente ali meio sozinho, é normal, mas Deus está ali sempre, né? Então ele está muito feliz, ele fica muito feliz e às vezes ele fica em silêncio te observando, né, e te guiando, te fortalecendo, né? Que é um processo que muitas vezes a gente, né, passa sozinho, lógico, a gente começa a orar, jejuar. O jejum é muito forte, tá? O jejum eu recomendo, todo mundo tem que fazer. Jesus fez um jejum de 40 dias lá no deserto e o diabo foi lá atentar o homem, né? Mas ele, com toda a sua sabedoria e poder, ele apenas com suas palavras ele expulsou. Então, assim, o jejum ele, se você, acho que você é um cristão, quer ter uma vida com Deus, intimidade com Deus e não colocar o jejum na sua rotina, né? Pega ali um determinado uma semana do mês, de algum mês, comece com um jejum, né? Com períodos menores, mas faça, né? Porque sem o jejum, acho muito difícil você conseguir vencer aquilo que você quer renunciar. Então, qualquer tipo de vício, seja lá pornografia, seja vício em comida, vício
em fofoca, todo tipo, tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Então peça sabedoria, ó, peça discernimento, porque Deus ele vai revelar aquilo que te afasta dele, né? E a partir das ferramentas que ele proporciona, que existe na Bíblia, na palavra de Deus, você consegue diariamente vencer, né? E vai se tornando cada vez mais fácil, tá? Então é isso, pessoal. É o assunto de hoje, né? Creio que consegui ser bem claro para vocês. Então, né, eu vou estar trazendo nos próximos vídeos de forma mais aprofundada, né, a questão do jejum, a questão das coisas que eu estou renunciando, entrar mais em detalhes, né, aquilo que, por que que eu fiz isso, né, eu falei um pouquinho sobre, mas, né, dá para falar de forma mais detalhada, né, porque muitas vezes as pessoas estão passando, né, por esse processo também de renúncia, de estar ali, sabe que não está bacana, mas, né, não sabe como. Então, assim, às vezes eu entrando nesse assunto de uma forma detalhada, a pessoa vai falar, pô, eu também passei, eu estou passando por isso, né? De alguma forma eu vou, é, a pessoa pode se identificar, né, um pouco com o que eu passei e inspirar ela, né, a colocar essas renúncias em prática. Então, né, obrigado, por todos aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por tudo. Que todos fiquem na paz e na presença de Deus e que Ele possa tocar sempre o coração de nós que precisamos e dependemos dele. Então é isso. Boa noite.